Alô, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Mello. Vamos trazer muitos temas no programa de hoje. Aliás, 2 temas, né? Como tradicionalmente, o Segurança em Foco, que é apresentado a todas as sextas-feiras com reprises no decorrer da semana, na programação da TV Mar Canal 25, de 9h30 até as 10h30 da manhã. Eu tenho já aqui ao lado os nossos analistas, Geraldo de Magela, historiador, Leonardo de Moraes, advogado criminalista, Flávio Saraiva, consultor de segurança. Nós vamos trazer muitos temas aí no programa de hoje. Crime de insignificância, acredito que esse é um tema também que deixa muitas dúvidas para a sociedade. Vai ser o primeiro tema do programa de hoje. É o Segurança em Foco, pela sua TV Mar Canal 25, que está no ar. Olha, beleza, nosso Flávio Saraiva é uma figura, né, também. Nosso maratonista, né, rapaz? Estávamos conversando aqui na abertura do programa e vamos trazer logo o primeiro tema, né, do crime de insignificância. O Supremo Tribunal Federal invalidou a condenação imposta a uma mulher por crime de tentativa de furto de 2 peças de queijo Minas. No valor de R$40, o valor dessas 2 peças, o STF entendeu que não houve tipicidade da conduta e aplicou o princípio da insignificância. A acusada foi absolvida da imputação penal com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz absolverá o réu quando reconhecer que o fato não constitui infração penal. Um tema polêmico que gera muitas dúvidas. Existe peso nessa situação. Leonardo, um abraço para você, mais uma vez está aqui conosco. Para mim, prazer também compartilhar desses momentos aqui com vocês no Segurança em Foco, assim como com Magela e também com Flávio. A mulher foi condenada ao cumprimento da pena de 5 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, em razão da prática do crime de tentativa de furto. Agora vem essa decisão do STF, quando o princípio da insignificância pode ser aplicado. Bom dia. Bom dia, Fernando, Flávio, bom dia, Magela, bom dia a todos. De qualquer forma, a gente quando fala em aplicação do direito penal, a gente fala em aplicação de um ramo que vem sempre por último. Principiologicamente, quando se fala em matéria penal, se fala na intervenção mínima. Sim. Ou seja, o direito penal ele não vai intervir em todos os casos, mas somente nos casos indispensáveis. Nos casos em que os valores sociais mais importantes forem violados. Ou seja, quando houver algum comportamento de alguém que viola um valor fundamental para a existência de uma sociedade, aí você pode sim aplicar o direito penal. Fatos insignificantes, fatos sem relevância, acabam por destruir a matéria, dando à polícia até um papel que pode ser até meio que desmoralizante. E ao direito penal, aos juízes e membros do Ministério Público, por consequência. Imagina, a gente discutiu aqui por vários meses, né, e anos, inclusive, a crescente prática criminosa que afeta o Brasil. Sim. Por crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de homicídio, de estupro. O doutor Flávio deve ter investigado um sem número de fatos que envolvem crimes mais graves. E aí imagina um delegado de polícia que recebe em sua delegacia a prisão em flagrante, como foi o caso de uma mulher que tentou furtar 2 queijos cujo valor chega a R$40. O delegado de polícia faz o procedimento inicial, que é ouvir as testemunhas, geralmente os policiais que conduziram, ou alguém do supermercado. O delegado de polícia, no final, faz o interrogatório, entrega o auto de prisão em flagrante e o processo está passado para a justiça. O juiz afere se é necessária a prisão preventiva ou não da pessoa. Após isso, devolve os autos para o Ministério Público. O Ministério Público observa o inquérito policial e vai oferecer uma ação penal. Aí vem todo o processo. Citação, defesa, audiência, vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, interrogatório, etc. No fim, vem uma condenação, como ela foi condenada, de fato, por 5 meses. Isso. A Defensoria Pública da União, que defende a mulher, ela, inconformada, ingressou com um recurso de apelação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o fato aconteceu em Juiz de Fora, manteve a condenação. A defesa, mais uma vez inconformada, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Certo. O processo lá passou quase 2 anos e, no final, o STJ falou o seguinte: como aquela mulher tinha um crime anterior, a reincidência afastava a aplicação da insignificância. E o fato chegou finalmente ao Supremo Tribunal Federal quase 8 anos depois. Resultado, houve uma absolvição. Por quê? Porque não pode o direito penal se preocupar com fatos insignificantes. Enquanto a gente se preocupa com a pessoa que leva queijo do reino, como aconteceu aqui em Maceió, furto de calcinha, de absolvente, de
absolvente seria sempre certo. livre, mini, desodorante. O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente agora um processo em que a pessoa pescou, no período de defeso, 12 camarões. 12 camarões. Já julgou questões que envolvem furto de galinha. Alguém entrou na propriedade alheia e furtou lá 2 galinhas. Sim. Enquanto ele se preocupa com esses fatos insignificantes, ficam lá colocados na prateleira crimes muito mais graves. Eu digo que essa questão, Leonardo, desculpa até te interromper, eu digo que essa questão é uma questão muito polêmica. Magela, Flávio também pode participar diante dessa explanação que o Leonardo fez, porque isso também não abre, na concepção de vocês, um precedente, impulsiona, por exemplo, atitudes que muitas vezes essas lojas hoje, o cara vai lá, é pego roubando um Danone, por exemplo, e o segurança da loja muitas vezes acaba obrigando o cara a fazer lamber sabão, passar por um determinado constrangimento diante de uma situação como essa. Eles tratam o caso como um caso insignificante, mas isso não pode impulsionar uma reação particular da empresa, da loja, numa situação como essa, na concepção de vocês? No plantão policial, eu já comentei isso aqui, eu cheguei a fazer o 14º flagrante de um ladrão, que ele entrava e saía da cadeia por furto, né? Aí quando fui fazer o flagrante e fui ver o passado dele, ele tinha 13, eu fiz o 14º. E ele entrava, ele gostava de uísque e o contrô. Sim. Ele ia lá, tirava, furtava isso e fazia a diária dele. Quando era pego, aí fica insignificante. Aí como no caso desse, que o cara faz do furto um meio de vida, né? E como é que o Estado deve agir? Que foi no STJ, foi o de Minas, né? Quando viu que a pessoa já era reincidente, ele não aplicar o princípio. Não poder aplicar o princípio. É de fato uma coisa muito, assim, temos uma linha tênue aí para ser analisada, né? Onde o Estado vai exercitar o seu direito de punir. Sim. Eu defendo, assim, que a polícia já devia ter um ambiente de mediação. Na central de flagrantes, por exemplo, tem um ambiente de mediação onde tivesse os diversos atores, como Ministério Público, até mesmo se fosse o caso, não sei se o juiz de plantão, ou levar essa mediação já o juiz, mas que tivesse um ambiente de mediação. Porque esses pequenos crimes que são absolvidos, que são documentados em TCO, a gente vê que em algumas das vezes até instrumento de vingança. Por exemplo, se eu tenho algum caso, tenho algum problema com você, eu vou na delegacia, registro um BO contra você. A polícia não tem mediação, principalmente nas distritais. Sim. Na delegacia da mulher tem a mediação. Você tem uma audiência preliminar antes da consolidação do termo. Mas você vai para uma delegacia, o Flávio me ameaçou, o Viderlan, enfim. Você conta um relato que sugere que ser crime, eu sou ouvido no BO, que eu sou a vítima, você é ouvido e isso vai para a justiça. Quer dizer, você não tem uma mediação, você não tem, o Estado não tem uma proposta para que ali seja resolvido. Ô Viderlan, ô Flávio, isso foi de fato uma ameaça? Como é que a gente poderia resolver isso? E isso seria muito mais barato para o Estado e você otimizava o tempo da polícia. E, assim, você tem que resolver esse tipo de problema, senão vira um instrumento de vingança. E nesse caso aí, Leonardo, eu não sei se você, como estudioso do direito, você teria, assim, como resolver o caso de pessoas que, por exemplo, a mulher que furta a calcinha, possivelmente não foi a primeira calcinha que ela furtou. Com certeza, não. Sem fazer pré-julgamento, mas com certeza não foi. E a gente vê quadrilhas já especialistas nisso, que entram no supermercado, entram de 4, 5, se pegar uma, vai aquela, que é o boi de piranha, e o resto está livre. Então, é preciso o Estado se modernizar para absorver esse tipo de conduta e tratá-la de forma devida, né? Quando se fala aqui na intervenção do direito penal, que é a intervenção mínima, é só falar, essa questão da intervenção mínima significa intervir somente nos casos que são os mais graves. Certo. Não é intervenção máxima, ou seja, tudo é direito penal. Sim. Todo comportamento que não presta deve ser combatido com direito penal. Tinha projetos de lei, por exemplo, que queriam colocar que parar em vaga de idoso seria crime. Quer dizer, parar em vaga de idoso
poderia tornar-se uma questão de polícia. Adultério era crime, deixou de ser crime. Porque a intervenção tem que ser mínima, não a intervenção máxima. Entendi. Mas quando se fala nessa questão da absolvição de alguém que furtou 2 queijos do reino ou das pessoas que reiteram na prática de crime, existem várias circunstâncias que impedem a aplicação da insignificância. Ou seja, que vai levar a pessoa a ser condenada. Se a pessoa, hoje, ela comete um fato insignificante, furtou um shampoo, vai ser insignificante. A lesão que ele causa ao patrimônio da vítima, no supermercado, na farmácia, é uma lesão não importante para merecer que a pessoa tenha uma punição. Mas o que pode ser feito aí? Deixar a pessoa furtar várias vezes não é assim. O que se prega é que uma instância que tenha penas mais brandas, como, por exemplo, o direito civil, a pessoa que tentou furtar pode pagar a indenização. Agora, ela não tem condição de pagar e realmente vai haver um problema, né? Realmente. Mas um dia ela vai conseguir um emprego, vai conseguir pagar. Sim. Mas é preciso que haja uma instância inferior para que se torne fatos insignificantes com uma questão que envolve a polícia. Tem mecanismos mais eficazes, né? Poderia aplicar uma multa. Se você joga o lixo no chão, você pode aplicar uma multa. Geralmente o pessoal não tem. Não tem dinheiro, né? Mas é uma questão... Na maioria dos casos acontece assim, né? Com esse cenário, né? O cara não tem dinheiro, não tem alternativa e vai... Você não pode obrigar a pessoa a trabalhar, porque o Brasil proíbe trabalhos forçados. Sim. Você não tem como pagar, vai trabalhar. É uma punição que é existe uma distorção de entendimento. O ideal é que, nesse caso, você parte ou para o direito civil, que é o direito com a pretensão indenizatória, ou para o direito administrativo através da aplicação de uma multa. Mas, olha, se a pessoa hoje furta um shampoo, amanhã ela furta um condicionador, depois ela vai furtar uma calcinha, depois outro desodorante, essa reiteração criminosa, é o chamado crime continuado. Sim. Quando você pratica crimes da mesma espécie, vários furtos, em circunstâncias de tempo parecidas, dia após dia, semana a semana, o crime continuado ou até o crime habitual, ele afasta o princípio da insignificância. Então, isoladamente, você aplica o princípio. Mas se houver essa reiteração no crime continuado, ela afasta a aplicação do princípio. Mas a pessoa chega na delegacia com um shampoo, né? Às vezes o delegado não tem os elementos para saber quais são os crimes que ela cometeu anteriormente. Deixa eu ouvir o Magela a respeito dessa questão também, porque eu tenho certeza que de tudo que ele já ouviu do Flávio e também do Leonardo, ele tem muita coisa a colocar a respeito dessa questão. Magela, qual é a sua concepção a respeito desse assunto, pelo que já foi colocado aqui no programa? Olha, tudo que é simples no Brasil vira complexo, né? Na hora que você... Que o mais lógico no Brasil é você encarcerar. Sim. Isso é muito mais fácil para o Estado encarcerar. Depois você tem um problema no presídio, né? Mas isso aí faz de conta que não existe esse problema, porque você já cumpriu a lei, bota na cadeia. Então, na hora que você tem estrutura do Estado, como o Flávio falou, na mediação, mesmo que o crime seja continuado do shampoo, a lata de leite em pó, etc., ou a garrafa de uísque e tal, você tem mecanismo, mesmo para o sujeito que não tem R$1 de renda, ele tem mecanismo de pagar a pena. Ele pode prestar serviço à comunidade. Sim. Sim. Qual é a sua profissão? Você é carpinteiro, então você vai trabalhar em alguma área do Estado, ou você vai limpar a creche, ou a escola, ou a própria delegacia. Bom, ou existe alguma forma de aplicar a pena? Alguma forma de você aplicar, forma que seria muito mais educativo do que o presídio. Para isso, você vai ter que ter lá alguém que vai analisar o perfil. De repente, se é um cleptomaníaco, você vai pegar a mulher, ela é reincidente em calcinha, é reincidente em pegar lá bijuterias e coisa e tal. Não, você é uma ladrona, você bota lá e pronto, acabou. Então, ela pode ter distúrbio, o sujeito pode ter distúrbio. Então, você tem toda uma complexidade de coisas que, para o Estado cumprir a legislação, o Estado tem que ter um aparelhamento técnico. Sim. Ou seja, profissionais, que não são só agente de polícia, escrivão nem delegado. Está num outro departamento. Aí você desafogaria as delegacias. Eu não sei a rotina de uma delegacia, mas eu imagino que pelo menos 50% do que acontece numa delegacia, ou que seja 30% da rotina no mês de uma delegacia de polícia em qualquer lugar do Brasil... Resolveria com mediação. Resolveria. É o som alto, é o cara que ficou de porra e discutiu lá no porteiro. Problema de condomínio, etc. Então, tudo isso você resolveria num outro departamento e não ocupando o delegado que está para investigar. A Polícia Judiciária está para investigar crimes, não é para resolver esse tipo de querela.
Isso. Agora, essa querela, como o Flávio falou, você não resolve o problema. Vai ficar o conflito do vizinho com o outro, o cara que estacionou com a metade do carro na vaga do edifício, o outro chegou lá, bateu, brigou, etc. Dali saiu uma tragédia. Um meteu bala no outro, tapa, etc. Pronto. A partir daí, de uma coisa que poderia ser resolvida com a mediação, por não ter acontecido, virou uma tragédia. Maximiza o negócio. Então você vai criando, porque nem sempre as tragédias, os grandes crimes e tal, é uma coisa tão montada, né? Assim, o cara sai premeditado daquilo. Muitas dessas tragédias que a gente tem, briga de trânsito, tudo isso acontece em função disso. Sim, com certeza. Não, mas tem que ser um problema de educação, mas a educação você começa em algum canto, né? Isso acontece até nas tentativas de homicídio. Se o Estado tratasse melhor as tentativas de homicídio, diminuiria muito o número de homicídios, porque já está ali identificada a intercrime, né, vamos dizer assim. Isso aqui é o roteiro do crime. Um foi ferido ou foi ameaçado, isso para se tornar o crime de fato é o passo seguinte. Com certeza. Então, esse olhar que as polícias, o Estado como um todo, ele tem que se modernizar para tratar isso. E ao tratar é menos dispendioso. E principalmente essas demandas de delegacia. Você vai aqui para o 2º distrito, que seria um grande laboratório de mediação. Vá ver as demandas que chegam para um 2º distrito, como esse número de 30%, talvez até seja maior, Mariana. Questões que resolveriam com mediação. Aí, polícia, inquérito, tornando inquérito. E muitas das vezes instrumento de vingança. Sim. Como a gente exemplificou aqui no início. Hoje praticamente tudo é polícia, né? E quando se fala que tudo é polícia, a gente está dizendo que o direito penal deve intervir em mais casos. A polícia, ela é noticiada da prática de um crime e vai investigar um crime. E aí a gente tem um seguro do carro e aí você bateu ou perdeu um documento de identidade. Aí disse para tirar uma segunda via ou para pegar o seguro do carro, você tem que prestar um BO. Mas espera aí, o boletim de ocorrência é você noticiar o delegado de polícia, a polícia civil, a notícia de um crime. Sim. O boletim de ocorrência é uma notícia do crime. E por que eu vou procurar a polícia se eu não fui vítima de crime nenhum? Eu perdi um documento. Perder o documento não é crime. Eu tive uma colisão no meu carro. Sim. E para eu conseguir receber o direito do seguro, eu tenho que prestar um BO. Mas por que eu procurar a polícia? No caso do documento, é porque existe uma fábrica de falsários e até de golpe de seguro, enfim, que você ia de dublê, você notificava o furto do documento para... Essa questão da... Aí tem que fazer vistoria no carro. Aí você... Para fazer vistoria é um procedimento agressivo ao carro, que às vezes você utiliza até químicos, né? É complicado. Mas... Agora, o apelo, nesse caso, de uma pessoa humilde, pode interferir numa decisão de um juiz, por exemplo, dizendo que estou cometendo aqui furto, o advogado apresentar naturalmente um argumento como esse, mas porque não tinha nada para comer dentro de casa e fui no supermercado. Isso pode interferir, como aconteceu nesse caso? Essa é uma questão que envolve o estado de necessidade, né? Só que você só aplica o estado de necessidade, a lei diz que é uma causa de exclusão da ilicitude. Ou seja, um fato que seria ilícito, que é você furtar, passaria a não ser ilícito. É o furto famélico, né? Isso, é o furto famélico. Agora, é só para deixar claro, Vidal, que só é possível você alegar estado de necessidade quando não havia um outro caminho, ainda que mais difícil. Eu fui ao sinal, eu pedi às pessoas, eu não consegui emprego, eu estou em situação de que quase estou morrendo de fome. Mas juridicamente o advogado ele tem como provar isso, essa condição? É uma prova, como eu disse, difícil, né? Difícil que você tem que mostrar, mas assim, você observando até pelo aspecto físico da pessoa, o local em que mora, se é que tem lugar que mora, se mora na rua. Importante. As testemunhas, se ela mora na rua, dorme na rua, você pode buscar junto aos estabelecimentos uma câmera que mostra ele dormindo na rua. Alguém diz, ele pede aqui comida, a gente sempre ajuda ele. Então, há situações em que isso pode ser excluído, mas lembrando que tem que ser o único caminho. Se havia um outro caminho, ainda que pouco mais gravoso e mais difícil, você não pode alegar estado de necessidade. Teve casos, por exemplo, que alguém falou que cometia tráfico de drogas porque não conseguia emprego. Vamos lá, estou traficando drogas para conseguir meu dinheiro para manter a minha família. Sim. Havia um outro caminho para que eu tentasse manter a minha família, ainda que mais difícil, havia.
tentei emprego, vou pedir na rua, vou pedir ajuda às pessoas, vou procurar a prefeitura, procurar o Estado, que eu sei que vão estar de portas abertas para receber quem precisa. Sim. E aí, não teve jeito, eu vou traficar agora. Isso não é? Sim. Não será jamais, nesse caso, uma justificativa. Eu acho que é interessante, Vidana, que a gente tem umas soluções um pouco menos drásticas. A questão de você prestar um serviço, isso não seria inconstitucional porque é um trabalho forçado. A questão da aplicação de uma multa... É considerado por lei inconstitucional, por exemplo, se você pagar uma pena realizando o serviço porque você não tinha condição financeira para poder pagar uma multa, por exemplo. Não. É considerado inconstitucional isso? Se for trabalho forçado, não pode acontecer trabalho forçado, nem na prisão. Você tem direito e dever ao trabalho. Agora, se você não quiser trabalhar, você pode cometer falta grave, mas jamais pode ser obrigado a trabalhar, porque o trabalho forçado é inconstitucional. Magela, sua opinião? Bom, aí eu não contra a lei, né? Vou contra a lei. Mas você tem que encontrar um mecanismo onde o sujeito que não tem nenhuma forma de ressarcir, do ponto de vista econômico, o dano que ele causou, que ele chegue a prestar algum tipo de serviço. Quer dizer, se não há nenhuma dessas possibilidades. Então, cada pessoa vai dizer, então, eu não tenho como pagar isso, não vou pagar. Então, o pagamento vai ser... Então, você vai cumprir a pena onde? Como eu disse, o ideal seria a aplicação de outro instrumento. Mas tem pessoas que não têm condições. Se uma pessoa mesmo sem condições, um carroceiro, por exemplo, ele quer atravessar a rua quando o sinal está aberto e o sinal fechou, ele mesmo assim avançou e bateu no carro. E aí teve uma colisão no carro, um prejuízo grande, a pessoa que é dono do carro vai ter prejuízo mesmo. Com certeza. Porque essa pessoa não vai ter como pagar. Verdade. A lei estabelece a proteção indenizatória para quem tem como pagar. Quem não tem como pagar, infelizmente, quem sofreu o dano é que vai arcar com todas as consequências de tempo, do trabalho, financeiro e assim por diante. Então, há situações, Magela, que não tem realmente solução. O que é esse caso? O que a gente disse é que o direito penal não se pode preocupar com bagatelas. Para você ver, David, essa discussão é tão ampla que houve uma discussão, por exemplo. Quem usa drogas causa um mal a si mesmo. Eu defendo que a pessoa que usa drogas, ele viola não a saúde pública, mas sim a saúde individual. Quem usa drogas, claro, indiretamente estaria financiando o tráfico. Da mesma forma que tantas condutas têm reflexos indiretos, se você fosse ampliar esse leque, eu poderia falar que qualquer comportamento meu vai incentivar a prática do crime por alguma terceira pessoa. Mas, futebol, escola de samba, por exemplo, hoje são associações que contribuem diretamente com o tráfico, principalmente no Rio de Janeiro. Tem pode ser a mesma coisa. Isso. Mas a pessoa que, por exemplo, é pego com um cigarro de maconha, como teve semana retrasada, alguém foi pego com 0,5 gramas de maconha. Eram duas, não sei qual foi a droga, não sei, eram duas trouxinhas que foram pegas, né? E essa pessoa teve a prisão flagrante na hora, a polícia fez o trabalho dela, foi para a audiência de custódia, o Ministério Público pediu a liberação da pessoa e mesmo assim o juiz decretou a prisão preventiva. Passou preso 5 dias, depois foi liberado. Primário. Quer dizer, primário. Era a primeira prática, né? E, inegavelmente, pela forma como se encontrava a droga, seria tráfico. Colocar em trouxinhas é um indicativo interessante. Mas a abordagem desse fato, pelo ponto de vista do usuário, você se pega com um cigarro de maconha. Será que é preciso que você chame a Polícia Civil, chame o Ministério Público, servidor da Polícia Civil, servidor do Ministério Público, Poder Judiciário, servidor do Ministério Público, advogado, perde um tempo desgraçado para quando chegar no final, sabe qual é a pena que se aplica ao usuário? Uma das penas, advertência. O que você fez é muito feio. Quanto tempo e quanto dinheiro você gasta com isso? Que caminho longo. Há uma questão da insignificância que também existe um custo econômico. Eu não falo que a punição tem que acontecer. Agora, ele pode estabelecer punições mais brandas que não jogar para a polícia e para o Poder Judiciário qualquer problema que afeta a sociedade. Flávio, essa complexidade aí, tanta gente envolvida para apenas uma punição, uma advertência, como o Flávio colocou. Olha quantas instâncias, quantas etapas a justiça muitas vezes... O Estado gasta muito por não ousar, né? Não ousar ou não encarar essa necessidade de modernizar procedimentos. A Polícia de São Paulo faz mediação. E faz mediação há muito tempo. Há muito tempo. Tem colegas delegados já... Mas isso se aplica de forma aleatória? O Estado, ele que banca isso? Cada região? Não existe um critério que venha de cima para poder ser estabelecido? A audiência de custódia começou em São Paulo, né? Que já foi um avanço considerável. Sim. Eu não sei se esse problema dos queijos, do queijo em Minas, passaria da audiência de custódia. Possivelmente não, né? Nesse caso,
ver os exemplos de bem-sucedido de outros estados e trazer para cá. Não há segredo nisso. A necessidade é imperiosa. Você está gastando muito para ser um mau servidor. Então, por que não se aplicar isso? Você tem aí mão de obra muito disponibilizada, porque você traria estagiários, como ocorre nos juizados especiais, sim. em que a mediação não é feita diretamente pelo juiz, não é feita diretamente pelo promotor. Tem outros atores ali. Né? E você tem que levar esse ambiente para a polícia, para evitar que chegue no judiciário. E aí o Estado vai convivendo com isso. Você tem uma sequência de práticas de injustiça, de procedimentos aí onerosos, né, Leonardo? E qual a efetividade disso? O Estado precisa se modernizar para atender bem o cidadão. Sim. O ministro Celso de Mello, inclusive, registrou que a mera circunstância, deste caso da jovem que roubou 2 barras de queijo, né? A mera circunstância de condenada a ser reincidente não basta por si só para afastar o reconhecimento na espécie do denominado delito de bagatela. Que interpretação, começando com você, Leonardo, pode se fazer dessa situação do delito de bagatela, nesse caso? Na verdade, o crime insignificante é a mesma coisa que crime de bagatela. Certo. É o princípio da insignificância, é o princípio da bagatela, né? Diz respeito a fatos pequenos, minúsculos, insignificantes. De pouca lesividade, de pouca repercussão. Isso. De pouca reprovação social. Isso. Tem todo um conjunto de condições que diz o Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio. Mas, claro que sempre vai depender do caso concreto. Eu posso falar, por exemplo, que a reincidência é um fator importante para mostrar que a pessoa demonstra uma certa perigosidade. Sim. Mas o que a lei fala? Que a reincidência, na hora que o juiz aplicar a pena, perceba que todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. E perceba que há casos que são parecidos cujas penas são diferentes. Porque o que mede é o caso concreto. O juiz aplica a pena. Aí vem a primeira fase, né? Que é as fases do artigo 59, circunstâncias judiciais. Aí vem a segunda fase. Ela observa se há circunstâncias agravantes e atenuantes. É o caso da reincidência. Ela é uma circunstância agravante. Logo, a lei diz que quem for reincidente vai ter a pena aumentada por isso. Se ele leva em consideração a reincidência para agravar a pena e para afastar o princípio da insignificância, você usou a mesma circunstância mais de uma vez. Para agravar a pena, para piorar a situação de quem é réu. E não pode. Isso viola um princípio chamado quem pratica um fato deve ter somente uma única punição. Então, a reincidência, por esse motivo, ela não seria capaz de afastar o princípio da insignificância. Claro, a reincidência pressupõe o quê? Que haja um crime anterior, que houve a condenação e a condenação transitou julgado. E aí depois ela furtou o queijo. Seria assim, seria um crime posterior e o crime anterior já teve a condenação com trânsito julgado. Isso pressupõe a reincidência. Não é esse caso que falamos do shampoo, do condicionador, da calcinha. Não, aí é o crime continuado e o outro não foi sequer condenado ainda. Sim. Aí poderia afastar a aplicação do princípio. Nesse caso, o raciocínio dele é correto, porque você não pode observar a reincidência para afastar a aplicação do princípio e depois agravar a pena. Mas veja que mesmo um problema dessa, que a gente chegasse a bom termo, o Estado de Alagoas, por exemplo, bom, a Secretaria de Segurança resolveria que as delegacias, uma boa parte das delegacias, teria o trabalho de mediação, etc. Mas você tem que, parece aquela história do futebol, do Garrincha, que você tem que combinar com o russo. Sim. Você tem que combinar com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça. Se você não convencer esses outros dois atores, tudo isso que você está fazendo, ele se esgota em si. Mas o convencimento é fácil, que vai ser menos trabalho para eles. Mas há por trás disso, Flávio, o problema é que no Brasil, o que a gente acha que é fácil e simples, torna-se complexo. Sim. Porque quando você já está com a cabeça formada do encarceramento, a sua posição, naquele momento, não é de mediar esse tipo de conflito. Porque eu acho que você só pune as pessoas colocando na cadeia. Então, essa tem sido a lógica que tem norteado o judiciário no Brasil inteiro. Não é à toa que você tem, sei lá, 700 mil presos no Brasil. Por mais que o Estado, nessa concepção do Magela, que é uma concepção que eu concordo, mas o Estado não reconheça isso, né? Trata-se como ressocialização.
Né? Bom, quem é que se sai ressocializado do presídio? Com certeza. Isso é uma mentira, Muito né? pior. Isso é uma farsa, é mentira. Assim, eu vou prender o traficante porque o traficante será neutralizado no presídio. Não. Você imagina, você roubou os queijos e foi lá para o presídio, se subiu para dentro do presídio, o cara disse, vai pertencer aqui facção. Vai fazer Vai escolher aí. Você vai fazer a inclusão marginal. É inclusão marginal. É o contrário. Vai fazer uma faculdade o crime. Você vai começar com um pequeno curso que vai terminar num doutorado. Usar a palavra moderna, um empoderamento. Exatamente. E tem pessoas, para o Mazela concluir o raciocínio dele, tem pessoas hoje cumprindo pena aqui no Brasil por esse tipo de crime, não tem, Leonardo? De qual? Desse time, considerado o delito de bagatela, tem pessoas com... Não, tem um caso. Aqui em Arapiraca, um mês, 2 meses. Em Arapiraca, 2 cocos. Pois é. E aí, Magela, por favor? Exatamente, porque essa é a lógica, a prática do direito penal brasileiro é esse, é punitivo. Você tem que botar o cara no encarceramento. Lá no encarceramento, aí, veja só, todos esses atores, que não são os da segurança pública em geral, eles não, nós cumprimos nosso papel como Estado. Agora, o outro Estado, o Estado Executivo, que cuide de dar conta do preso que está lá. Porque eu tenho um juiz das execuções penais, que ele está lá, tem um promotor, etc. Pronto, tem milhares de presos e as facções lá dentro dominando os presídios. Sim. Você levando esse tipo de aviãozinho lá para dentro do presídio. Então, achando que está fazendo justiça, que está cumprindo a lei, e na verdade isso é de uma gravidade, talvez seja a coisa mais grave dessa escalada de violência que o Brasil está vivendo, é exatamente essa onda de encarceramento. Porque já que o Estado não consegue dominar o presídio, todas as vezes que eu boto o sujeito para lá, ele vai ficar sob o comando de alguém, que não é o comando do Estado. Se fosse tratado como preso mesmo, né? Que você tivesse ali um momento para refletir sobre o crime que praticou, aí você poderia até ter o resultado, mas você vai falar fazer o quê? Você pega todas as matérias, pode botar no Google e ver as experiências no Brasil. Tem uma no Paraná, tem uma não sei aonde, tem uma na Bahia. São experiênciazinhas pequenininhas. Não é 1%. Quando você vai ver, então tem são alguma considerados coisa fatos isolados nesse caso. Completamente isolado, é o ponto fora da curva. Quando você vai olhar, tem alguma coisa a mais ali. O que é que tem? Você tem o diretor do presídio, que é um cara interessado. Veja que tem fatos excepcionais. Não é uma política geral. São fatos excepcionais. Se você sair da presídio e for para a escola pública, por exemplo, por que é que o Piauí tem determinadas regiões do Piauí que os meninos são top em matemática, nas áreas de exatas, matemática, química e física? Porque, veja lá, são cidades pobres, lá no sertão do Piauí. Mas tem nós aqui. 4, 5, 6 professores que juntaram naquela escola com o diretor da escola e montou... E aqueles meninos subiram a média. Pessoal. É um esforço pessoal, não é uma política do Estado, não é uma política nem da região. Então, na questão carcerária do Brasil, é a mesma coisa. Onde se sobressaiu tal determinada, é Globo Repórter, não sei o quê, pode olhar que tem uma coisa excepcional. Ou é o diretor do presídio, ou é o secretário, ou é o chefe da administração. Alguma coisa excepcional. Não é a política geral. Porque a política geral é o que está no Rio Grande do Norte, é o que está no Rio de Janeiro, é o que está no Maranhão, é o que está por aí, nos presídios. É PCC, Pedrinhas, é por aí. Essa é a regra. Hoje em dia alguém vai ser... Digamos que a pessoa chegou e furtou o queijo, ficou preso lá por alguns dias, né, algumas semanas. Para prender, a velocidade é a jato, mas para soltar é mais complicado. Por exemplo, quem estiver no presídio e tiver uma vara de soltura no sábado, possivelmente você vai sair na segunda-feira. Possivelmente? Possivelmente. Por quê? Porque existe uma pessoa no presídio que vai fazer as consultas para saber se a pessoa tem outro mandado de prisão preventiva. Só que se a pessoa trabalha de segunda a sexta-feira. Se o alvará chegar, possivelmente, na sexta-feira, às 3 da tarde, ele só vai sair na segunda-feira. Por quê? Porque o servidor vai sair às 2. Então, ele vai ficar preso mais tempo do que o necessário. Sabendo que a lei estabelece que abuso de autoridade fica preso mais do que o tempo necessário, e o alvará diz imediata soltura, mas o cara fica preso assim mesmo. Mas depois o cara sai revoltado. Tá bom, ele entrou no presídio e disse, você aqui tem 2 facções, ou PCC ou Comando Vermelho. Aí o cara, rapaz, não quer ficar faccionado. Tá bom, quer não, né? Aí vai falar com o diretor do presídio, para ser transferida para uma ala de não faccionado. E lá você ouve 2 lados. Vou matar, é comando, é PCC, etc. Se você, amedrontado, escolhe o PCC, você vai conseguir todos os inimigos que é do Comando Vermelho. E se é do Comando Vermelho,
inimigo do PCC. Ou seja, se entra no presídio, vai começar a criar pelo menos 500 ou 700 inimigos agora. Aí vem a pergunta. E ele não escolheu, né? Que ele não Ele escolheu. não sabe nem quem é. Que ele não escolheu. E aí ele vai ter... O sistema foi quem determinou quando a escolha. escolhe o PCC, você está a serviço da própria facção. E vai ter algumas coisas que você vai ser obrigado a fazer quando ficar em liberdade. Aí vem a pergunta. A prisão, ela ressocializou alguém? Ela trouxe qual benefício para a sociedade? Você prende alguém quando a pessoa é perigosa. Reiteração criminosa. Tem que prender, lógico. Destruiu provas. Tem que prender. Risco de fuga. É necessário prisão. Sim. Até depois que a pessoa justifique porque fugiu, passa um tempo, depois fica em liberdade. Mas se jogar todo mundo para a prisão, como se ela fosse a solução, a gente vê os discursos pelo Facebook. O Facebook é impressionante, que é o tribunal, mas é um tribunal mesmo, é um tribunal. Os maiores estudiosos do mundo estão no Facebook, da física quântica à física nuclear. Para o direito penal, todo mundo conhece e critica. Eu coloco algumas postagens, vida me esculhamba, pô. Aí eu digo, rapaz, vamos mais amor. Diminuir aí. Discutir. É o ódio. Mas os caras ficam disseminando ódio. É complicado. Eu acho que. Isso em vários segmentos, viu? Político, jurídico, religião, tudo. Futebol, no esporte principalmente. Então, assim, a sociedade hoje ela está muito nessa do revanchismo mesmo, né? De mostrar que tem mais conhecimento e o que você pensa é aquilo que é o certo e acabou. E sem pensar, né, no discurso ideológico agora. Qualquer discurso é ideologia. Se eu faço a defesa do Estado Democrático de Direito, eu sou taxado como um partido X. Agora, se por acaso eu faço um discurso para maior punição, é porque eu sou do Y, não é isso não. Eu não gosto de nenhum desses caras não. Ou eu tenho um candidato escolhido, e é a opção minha, mas o discurso é meramente jurídico, objetivo, mas é taxado, né, Magela? A gente deve sofrer um bocado aí para fazer algum tipo de comentário. E quando você acompanha, dá até uma autoestima, ela desce depois desses comentários, né? É complicado. Digital. É complicado. Mas só para acrescentar um pouco aqui o debate em relação à insignificância. Qual o valor que é taxado como insignificante? A gente falou aqui em R$40. Se for 100, se for 200, se for 300. Aí eu entendo do você que chegar. E se o cara que furtou for cada um tem sua realidade. Gaúcho. Cada um tem sua realidade, entendi. E aí perceba, a análise da insignificância tem que ser feita sempre de acordo com o caso concreto. Por exemplo, para nós aqui, né, a gente sabe que o valor de R$100, não é que ele seja insignificante, mas ele não vai causar uma lesão relevantíssima ao seu patrimônio. A gente consegue, amanhã, né, mesmo com o dano, a gente consegue se reerguer e viver dignamente. Sim. Mas se você leva R$100 de um morador de rua, perceba que para eles R$100 é significante. Então, sempre é necessário observar as condições do próprio caso concreto. Chegou também no STF, STJ, inclusive simulado pela STJ, a súmula 599, se não me engano, que diz o seguinte: aos crimes contra a administração pública não se aplica o princípio da insignificância. Um exemplo é o crime de peculato. Eu não sou servidor público, o Dr. Flávio era, eu fui servidor público também no Ministério Público. Se eu chegar aqui e pegar o seu telefone celular e levar, sem você perceber, é furto. Mas se a gente estivesse aqui no serviço público, esse bem que é seu, esse bem que estava com vocês, pertence ao Estado, mas estava sob a sua custódia, o meu crime é o peculato. Então, o servidor público que leva um bem comete o peculato e o furto. O particular comete somente o furto. Aí eu sempre penso, a gente está no serviço público e eu recebo uma ligação de um amigo, vai ter o jogo de futebol hoje à noite. Aí você, peraí que eu vou anotar o local do jogo de futebol. Aí você pega uma folha de papel chamex, começa aqui, e anota o endereço. E leva. E aí você pega esse papel, dobra e leva para casa. Esse bem que você levou da administração pública, por exemplo, se concretiza como um crime de peculato, é um peculato. E se você levou um clipe? E se você levou uma caneta BIC? É peculato. Segundo o STJ, você não aplica o princípio da insignificância. Logo, você pode responsabilizar o perigoso homem que levou de uma repartição pública um clipe ou um pedaço de papel. Isso é um absurdo. Com certeza. A análise do princípio tem que ser vista sempre de acordo com o caso concreto. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quando você pensa em peculato, você pensa que levou um computador, um celular, uma impressora. Mas porque quem levou um pedaço de papel, eu acho difícil que haja algum servidor público que hoje nunca tenha levado dolosamente um clipe com um pedaço de papel. Polêmico, isso aí deixou o veneno no ar. Há uma quantidade infindável aí de criminosos contumazes
Com certeza. Mas aí o bom de tudo isso é que no Facebook todos têm razão. O bom de tudo isso é que no Facebook todos têm razão. Pegar a caneta e vou embora. Bom, gente, temos que encerrar o programa, tá certo? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Segunda-feira, aliás, sexta-feira, espero os três aqui, né, para que a gente possa trazer outros assuntos no Segurança em Foco. Eu deixo meu grande abraço e já te convido para acompanhar a nossa reprise no decorrer da semana e mandando suas mensagens também para o nosso WhatsApp, que é o 98107-9872, sugestões de tema, sempre para que a gente possa colocar para os nossos analistas aqui nas sextas-feiras, a partir das 9h30 da manhã. Ótima semana para todos, para vocês também, e até o próximo programa.